Eu lembro do Gilberto, lateral esquerdo, que era do. Não lembro onde que ele estava. Aí ele podia ir pro São Caetano ou pro Corinthians. Ele preferiu ir pro São Caetano. Um cara que prefere, com todo respeito, um cara que prefere pro São Caetano do que pro Corinthians é um cara que não tem ambição nenhuma na vida. O meu amigo Rodrigo, né, mandou aqui uma informação que é até uma curiosidade, né, do, do Vene Casagrande. Ele disse o seguinte: uma curiosidade sobre a ida de Victor Hugo ao Santos. O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador. O Corinthians também negociou com o Flamengo e os empresários do Meia, mas o jogador, no fim das contas, entendeu que melhor seria ir para o Santos, por alguns motivos, e um deles foi jogar ao lado do Neymar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Samir Carvalho, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva e privilegiada. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações. Vamos falar de reforços do Corinthians, que o Timão tentou, não conseguiu. Tem outros na mira do Corinthians. Vamos falar também do problema do transfer ban do Corinthians, que está impedindo o Timão fazer contratação. Mas antes de falar desses assuntos, vamos falar um pouquinho do garoto da base do Corinthians, Gui Negão, que está arrebentando a boca do balão com apenas 18 anos. Em 3 jogos, o garoto acabou marcando aí 3 gols muito importantes e um deles foi decisivo, porque foi o gol contra o Atlético Paranaense. O Corinthians venceu pelas quartas de final da Copa do Brasil por 1-0 no jogo de ida lá em Coritiba. Aí o próximo jogo será em São Paulo, na Neoquímica Arena, e o Corinthians trouxe uma boa vantagem para fazer aí esse jogo decisivo em casa. Guinegão acabou aí jogando o ataque do Corinthians 3 jogos consecutivos. Contra o Bahia marcou um gol, contra o Vasco marcou um gol e contra o Atlético Paranaense marcou um gol decisivo. E o Corinthians, com muito medo de perder essa joia da base, né, que desde 10 para 11 anos faz sucesso no futebol salão do Corinthians, depois transformou de salão para campo e fez muito sucesso na base, mesmo com 11, 12, 13 anos, já era um garoto diferente, destacado. O Corinthians correu lá na pessoa do presidente Osmar Stabile, eleito pelos conselheiros, né, uma votação indireta, e renovou o contrato de Guinegão. Guinegão ganhava na base do Corinthians em torno de R$20 mil por mês. O Corinthians renovou seu contrato até 2029, com um aumento salarial aí de 100%, porque agora Guinegão passará a ganhar em torno de R$40 mil por mês, mas com alguns gatilhos no contrato, que caso ele alcance, né, esses gatilhos, ele pode chegar a ganhar muito mais, porque no primeiro ano 40 mil, depois pode chegar a 50, 60, 70 e assim sucessivamente até finalizar seu contrato. Guinegão tem uma multa aí aproximadamente de R$100 milhões para sair do Corinthians, que é o clube formador, para o Brasil e para o exterior, em torno aí de praticamente 300 milhões, que é 100 milhões de euros. Então, um jogador que tá com um contrato bom, aí eu já ouvi muita gente falando, mas pro Guinegão, os R$40 mil é pouco, porque o Thales Magno, Romero, por exemplo, ganha R$1 milhão. Cara, não é o Guinegão que o contrato é pouco, é o Romero que ganha muito para não fazer nada no Corinthians. Esse é o problema, de você fazer um contrato mal feito. E quem fez o contrato com o Romero? Duílio Monteiro Alves, ele mesmo, que prestou um desserviço ao Corinthians. Então, o Guinegão tá ganhando bem, é um cara simples, corintiano desde que nasceu, porque tem lá uma festa quando ele tava fazendo, acho que 7 anos, né? O Corinthians conquistando aí o Mundial em 2012, Chicão levantando a taça e o garotinho apareceu lá
ao lado do bolo, com essa imagem do Chicão levantando a taça. Então a gente sabe que a família, o garoto é corintiano desde criança, então tá realizando um sonho de jogar com a camisa do Corinthians na equipe profissional e pode nos ajudar muito nessa temporada 2025. Lembrando que o Corinthians tem muitos jogadores diferenciados no DM, estão no departamento médico e provavelmente tem alguns, ou o Carrillo especificamente, que não joga mais esse ano. Memphis Depay, segundo os portais mexicanos, tem 3 times do México interessados no Memphis Depay. Um deles é o Pachuca. Pachuca do México está interessado no Memphis Depay. Será que o Memphis vai embora? Será que se o Memphis saísse, seria bom para o Corinthians? Lembrando que ele ganha em torno de 6 milhões de reais por mês, mais as bonificações do seu contrato, caso ele atinja algumas metas. Mas o Memphis hoje vai para o jogo contra o Palmeiras. O ataque do Corinthians será Guinegão e Memphis Depay. Sobre o jogo do Palmeiras e Corinthians hoje, se o Palmeiras não vencer o Corinthians hoje, e é o último jogo da temporada 2025, o Palmeiras não vai vencer o Corinthians no ano de 2025 e o Palmeiras fica muito mal colocado com essa situação. Corinthians, apesar de muitos desfalques, como Yuri Alberto, Mateuzinho é dúvida, porque Mateuzinho ele não sofreu uma lesão, ele teve apenas uma fadiga muscular, um edema, certo? Então ele é dúvida para o jogo. Então o Dorival Júnior treinou o Charles, treinou o Kaká, treinou várias opções para caso o Mateuzinho não consiga ter aí essas opções para fazer a função do Mateuzinho. E o jogo hoje é um jogo duro, é um jogo difícil. Corinthians tem o goleiro Hugo Souza, muito seguro, convocado para seleção pelo Carlos Ancelotti, né? Então, assim, o time do Corinthians está vivendo até uma boa fase e essa vitória hoje seria muito importante para o Corinthians distanciar, né? Subir, dar um passo na tabela do Brasileirão e ficar tranquilo, porque não adianta o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, por exemplo, e ser rebaixado no Brasileirão. Uma coisa não pode justificar a outra. Então o Corinthians precisa de conquistar essa Copa do Brasil e tem chance real. Por mais que o Atlético Mineiro, o Cruzeiro tem um baita de um time, o Corinthians é muito forte. Dorival é especialista quando se trata de competição de mata-mata. Então um provável Corinthians hoje é com Hugo Souza no gol. Na lateral direita, Mateuzinho. Se Mateuzinho não jogar, talvez jogue o Kaká fazendo ali os 3 zagueiros, né? E a dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique, fechando o sistema defensivo, Fabrício Angelero na esquerda, porque Matheus Bidu está suspenso. No meio de campo, aquele tripé, Ranieri, Bidon, Maicon, fechando o meio campo, com um losango, com Rodrigo Garro. Na frente, Memphis Depay e Guinegão. Guinegão tá vivendo uma fase muito boa. Corinthians tem tudo aí para vencer mais esse jogo contra o Palmeiras e continuar a hegemonia corintiana. Então, um jogo que o Corinthians precisa de firmar e não deixar o Palmeiras ganhar esse jogo. E aí, Fiel, o que vocês acham? O Corinthians tem condições de vencer o Palmeiras hoje ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like. Gente, vamos falar de alguns reforços que o Corinthians acabou perdendo esse ano. O Corinthians tentou, mas não conseguiu, como Robert Renan, Pedrinho, Vitor Sá, Carlos Vinícius, Biel, né? Elinho, né? Vitor Hugo. O Corinthians tentou contratar vários jogadores, mas não conseguiu. Para mim, é uma estratégia do Corinthians acertada, de não fazer contratação devido ao transfer ban. Sabe por quê? O Corinthians não quer gastar. E o Corinthians entende que o time que tem condições de ganhar a Copa do Brasil e ir bem no Brasileirão. Então, acho que após passar a janela de transferência, que é dia 2 de setembro, terça-feira que vem, o Corinthians vai pagar esse transfer ban e ficar livre. Porque o presidente Osmar Stabile está trabalhando com os pés no chão para colocar as dívidas do Corinthians em dia. E para mim, o Corinthians não está errado de fazer aí essa estratégia de não contratar ninguém agora, porque o Corinthians basta jogar. Um time bom tem, não tem um elenco. E esse ano o Corinthians fez apenas 2 contratações. Na primeira janela, o Corinthians contratou apenas... Na segunda janela, o Corinthians contratou Vitinho.
né? E na primeira janela o Corinthians contratou apenas o lateral esquerdo aí, Fabrício Angileri. Então, Corinthians daqui a pouco vai enfrentar o Palmeiras e tem condições de ganhar. E aí, fiel, qual que é a sua opinião a respeito desse jogo de hoje? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.